Meus amigos, bem-vindos ao Pipocando Explosivo, editor. Meu Deus! Entre uma explosão. Pra quem curte uns defeitos especiais, a gente vai falar aqui das piores explosões do cinema. Pra mim, explosão ruim aqui não explode. Não tem explosão ruim. Toda explosão é boa. Bateu uma fome vendo aquele filme? Ou melhor ainda, vendo Pipocando? Se você ama pipoca, igual eu, Igual eu. tá bom, vai igual a gente, vocês precisam conhecer esse lançamento de Sazon. É o tempero que faltava pra sua pipoquinha sabor cebola e salsa, que delícia. Quando a pipoca estiver pronta, é só você colocar o sachê de Sazon pra pipoca, uma pitadinha de sal e pronto. É só comer. Agora passa pra cá, meu amigo, que a pipoca é minha. Se liga, Rolandinho, daqui. Ovelha Negra é um trash neozelandês que mistura terror com comédia e conta a história bizarra de ovelhas mutantes sanguinárias. Mas também o que tem pra fazer na Nova Zelândia, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Na trama, ovelhas geneticamente modificadas passam a atacar os humanos, que se transformam em híbridos assassinos dos dois, sabe? Tipo, é meio ovelha, meio humano. Vem cantar comigo, meu amigo velha! A ideia surgiu com o diretor Jonathan King, que já conhecido pelos filmes do gênero, viu a oportunidade aí de transformar o ícone nacional do seu país numa ficção científica. Muito obrigado. A maior parte foi feita com efeitos práticos e teve uma equipe formada por profissionais experientes que já tinham trabalhado em grandes produções, como Senhor dos Anéis e King Kong. Senhor dos Anéis, porque Senhor dos Anéis teve cena que foi gravada lá, né? E apesar da explosão ser muito mais trash por causa do contexto cômico, a cena aí tem suas tosquices técnicas de forma proposital. O protagonista decide pôr fim em toda aquela confusão jogando um isqueiro aceso no grupo de ovelhas peidorreiras. E bum! Detalhe, Bock, pro foguinho acendendo no ânus do animal. A cena é tão sem noção que chega a ser cômica, e pra você ter uma ideia, o isqueiro voa em câmera lenta, fazendo piada com os grandes clímax de Hollywood, é incrível. É maravilhoso, cara. Nova Zelândia é polo do cinema trash. Nova Zelândia é polo do cinema trash. É importante falar que apesar de ser tosco, tudo isso é proposital, tendo em vista aí o gênero desse filme, que é ser trash. Inclusive recebeu elogios da crítica. Tubarão deu origem ao que a gente conhece hoje como blockbusters. Filmes que estouram, Quarteirão. de tanto ganhar dinheiro. Que são o quê? Filmes bombásticos que lançam produtos, grandes franquias, que lançam mochilas, bonecos, games e que viram verdadeiras Lançam tendências. e máquinas de fazer dinheiro. What's it cost to take a ride on that plane? O longa revolucionou a forma de se fazer cinema em grande escala e ainda conseguiu deixar uma geração inteira apreensiva, praticamente sem mostrar o vilão. O sucesso foi tanto, galera, que não demorou para sequências desnecessárias surgirem. Sendo a pior delas, justamente a última, Tubarão 4. Did you realize what you were doing? I had to do it. There was nothing else to do. Apesar do orçamento superior ao do original, os efeitos não convencem e você percebe a todo momento que a criatura é um bonecão horroroso. É verdade. Devido à reprovação do público americano, os produtores decidiram fazer um final alternativo pro lançamento internacional. Passar um paninho aí no boneco horroroso. E o resultado foi uma explosão bem esquisita, com takes inseridos na cena original, em que a única coisa visível é a água vermelha, uns pedaços voando. Cara, essa cena é... Smile, you son of a bitch! Além disso, o público ficou confuso, pois o animal explode depois da protagonista espetar ele em cheio com a proa do barco, aparentemente acertando uma bomba que tinha sido colocada antes dentro do bicho. Não por acaso, o filme ganhou Framboesa de Ouro de piores efeitos especiais e foi um fracasso de audiência, terminando de vez com a franquia. You gonna be okay? Yeah. Okay. O filme italiano Troll 3 pode ser considerado uma obra de arte trash do cinema, recheado com o que há de melhor no gênero, a trama completamente sem noção.
I hate to drink alone. Pra começar, é importante a gente esclarecer, o longa não tem nenhum troll ou relação com o filme de 86 e ninguém sabe a razão desse título, que aliás foi mudado ao decorrer dos anos. O filme muda de nome quando os anos passam, não sei como é que o cara consegue fazer isso. Já foi The Crawlers, Contamination 7 e Creepers. Porra! Tudo isso? No filme, um produtor de agrotóxico, um produto tóxico, joga lixo radioativo na floresta e acaba criando plantas mutantes que atacam os moradores de uma pequena cidade em volta da floresta. That is one big pile of shit. O roteiro não se leva a sério, é cheio de clichês, mas a melhor parte são os efeitos especiais que deixam o filme divertido, apesar de não ser pelos motivos certos. Isso, galera, porque a produção conta com efeitos práticos que são realizados propositalmente de maneira tosca, tipo defeitos práticos, pra trazer a estética desejada pelo diretor, que é a estética da tosquice. Ó, e um destaque aqui fica para um momento digno de Oscar, depois que a Raiz invade o helicóptero e derruba ele do ar, causando uma grande explosão. Vamos começar pela principal. Quando a nave cai no chão, você consegue perceber claramente que é de brinquedo e o piloto simplesmente some do negócio. Se isso não fosse o bastante, é possível você ver a nave acertar o solo e aí não acontece nada. E de repente vem um corte brusco e bum, explode. Comandante Hamilton agora, alô comandante, tô vendo a viatura da polícia em alta velocidade. Desejo de Matar é um filme dos anos 70 que caiu no gosto do público e logo ganhou várias continuações, além de um remake em 2018 estrelado pelo titio Bruce Willis. E apesar da trama repetitiva, atuações meio exageradas, a violência brutal, era exatamente tudo isso que agradava a audiência que pedia por mais. Muito mais. I don't know until I look the job over. A franquia tem várias cenas inacreditáveis, como no quarto longa, quando Charles Bronson explode uns bandidos e dá pra ver bonecos no lugar dos atores sentados na mesa, é a coisa mais tosca e linda. I know you. I never forget a face. What the hell? Outro momento memorável acontece no quinto filme, quando o protagonista decide plantar uma bomba na bola de futebol e usar de isca pro vilão, que percebe tarde demais. A cena ela é bem cômica e você consegue notar um boneco meio deformado, com uma expressão assustada, momentos antes da explosão. Ó, não que fosse a intenção, mas isso tira toda a carga dramática do cara agonizando enquanto pega fogo. É muito tosco, cara. Baywatch foi uma série de televisão americana, ficou famosa por conta da Pamela Anderson correndo com os atores bonitos, peitões, salvando balançando, vidas câmera lenta. realmente é. Porém, em 2017, o The Rock estrelou ao lado do Zac Efron a versão cinematográfica, contando a história de um ex-atleta olímpico que decide entrar para a equipe. É verdade que se dependesse da Pamela Anderson, ia ser um filme sobre um asilo. We got a comedian on the line. A comédia não fez o sucesso esperado e muito provavelmente não vai ter uma sequência, mas ao menos deixou momentos hilários na história da sessão Do da cinema, tarde. da sétima arte. Em questão de efeitos especiais, o filme se dá bem. Até porque ele teve um bom orçamento, foi feito na década atual, diferente do resto da lista aqui até agora. Mas a equipe responsável pela pós-produção errou feio na cena em que um barco pega fogo no meio do mar e a equipe corre pro resgate dos tripulantes. O resultado, galera, foi uma computação muito mal feita que deixa evidente a diferença de iluminação, textura do barco com fogo. Assim, é difícil fazer elementos orgânicos. A água, fogo, Terra. e ar. Qual o nome dos 4 elementos aí? Água, fogo, terra e ar. Antes da explosão, o Mitch tá pra pular com uma vítima e o espectador consegue ver no efeito em tela verde a diferença entre as dimensões do salva-vidas e o fogo. Deu um bug de perspectiva horroroso. Pra piorar, eles ainda resolveram colocar aquelas fagulhas voando, dando a impressão de um 3D michuruca que não parece estar no mesmo plano dos personagens. Isso, estão lixando. Horroroso. O terror slasher é conhecido por suas histórias com serial killers que geralmente usam alguma máscara, uma fantasia, alguma coisa assim pra esconder a sua identidade e gerar o suspense. E vender mascarinha depois. It was that bitch Superior. E em Natal Sangrento 2, esse subgênero é retratado aí como uma forma um tanto quanto inusitada, porque o assassino mata suas vítimas vestido de Papai Noel. E é bom, porque o vermelho já confunde com o sangue. Verdade. I know, right? Essa sequência era apenas pra ser a reedição do original, mas acabou passando por gravações depois do diretor insistir que queria uma nova história. Apesar disso, o baixo orçamento ainda fez com que 25 minutos do filme anterior fossem adicionados como flashbacks. Então você já imagina a qualidade dessa produção fenomenal. Calma!
Tá uma merda! Graças a essa bagunça, galera, o público foi presenteado com uma explosão extraordinária, com direito a uma pausa dramática, se liga. O psicopata entra em cena parecendo um robô e ainda dá uma risadinha macabra antes de descer chumbo no carro que vem na direção dele. O veículo desvia pra direita, depois pra esquerda, vai pro lado 180 graus e aí capota pela rua e cortou. O diretor quebra o eixo sem mais nem menos, mudando não só o ângulo da filmagem, como a posição do carro também. É, tipo assim, o carro tá indo de um lado pro outro da tela e agora o tá indo carro do muda de outro lugar, pro lado. é. E além dele parar de pé de forma conveniente até finalmente explodir, é possível perceber que não tem ninguém dentro, nem um boneco, nem um fantoche, nem uma competição gráficos. Nem mesmo ninguém. Nem mesmo ninguém. Sumiu! Cara, eu queria fazer uma menção honrosa, uma menção horrorosa. É Franklin Hooker, que pedaço de mulher. Olha que piadinha que colocaram no título em português. Ó, juro. Eu não quero... Ó, entra aí o insert, que são essas mulheres que beberam alguma coisa que não deveriam e começam a explodir. Eu acho que é, sem dúvida, a coisa mais tosca que você vai ver na sua vida. Fica aí, pra você, de presente. Jeffrey! The scumbag! Gostaram? Deixa like, comenta e nos vemos na próxima. Tia, solta o controle e vem. Que isso, velho, pelo amor de Deus.